Programa não recomendado para menores de 12 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Há muito, muito tempo atrás, numa galáxia distante. No episódio 7 do Retrocomputaria, nós demos ao luxo de falar a respeito dos computadores clássicos de pôr no bolso, carregar e arrastar. Nele, citamos computadores da família Kyocera Kyotronic 85 e suas diversas variações, como Tandy 100. Também Tandy 600, a família Epson, HX e PX, Cambridge Z88 e o Atari Portfolio. Mas se você ainda não se recorda e quiser ouvir o episódio 7 e depois voltar para o 70, vai lá que a gente espera. Espera nada, a bateria não aguenta. Vambora. E velho, você sabe, né? Quem é? Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria. Há 70 episódios nós falamos nos seus ouvidos que velho é o seu PC e nós vamos agora tentando não soar como uma picaretagem, vamos tentar estender um assunto. Nós hoje estamos presentes com uma mesa triangular, então eu estou aqui, Ricardo Pinheiro. Quem mais está aí nos outros vértices do triângulo? Eu, João Cláudio Fidelis. E aqui na hipotenusa, Giovanni Nunes. Nós decidimos estender o assunto que foi levantado lá atrás, isso lá atrás mesmo, foi no episódio número 7, em 2010, o assunto sobre portáteis. Nós decidimos para esse episódio estender um pouquinho mais o assunto. Nós lá atrás, para quem se recorda, o áudio está disponível para baixar, mas não ouça, que como todo podcast a gente morre mais de vergonha do que a gente gravou há um tempo atrás do que o que a gente grava agora. Então, se você quiser, tiver coragem de ouvir, boa sorte. Nós fizemos um episódio, fui eu e o César, falamos sobre micros portáteis. Falamos do Epson HX, do PX, do Stand, Cambridge Z88, falamos como a gente já citou na abertura. A gente agora decidiu dar uma esticada no assunto. Falamos do Ozzy Osbourne também, né? Chegamos a falar do Osborne 1 também. Agora, a motivação para fazer esse episódio é admitir uma leve picaretagem, porque dos 5 meliantes que cometem esse podcast, 3 são proprietários agora de SVI 738. Quer dizer, o que é um SVI 738? É o MSX1, ou alguns chamam de um e-mail da Spectra Video, que é mais facilmente carregável. Vem bolsa de transporte, tem uma alça atrás, essas coisas todas. Só faltou a bateria nele. Monitor. E um monitor. Conversando, papeando sobre o assunto, surgiu a ideia de voltar ao assunto dos portáteis, mas trabalhando com alguns outros portáteis não tão portáteis, ou alguns que não foram falados. Então talvez esse seja o primeiro episódio que o Retrocomputaria retorna a um assunto já falado, estendendo o conteúdo. Então, Ricardo, quer dizer que você está falando que isso é só um pretexto pra gente falar do Spectra Video? Também. Não somos nem um pouco dissimulados, a gente fala logo na cara. Nós somos meio picareta mesmo, mas vocês gostam, né? Continuam ouvindo a gente e nós agradecemos pela sua audição, pelos seus comentários. Mas eu vou retornar ao assunto, tratando um pouco mais de detalhes. Vamos lá, né? Primeiro veio o sonho do computador pessoal, ou seja, que o computador para chamar de seu, esse meu, levar para casa, abraçar, apertar e esmigalhá-lo de tanto amor. Agora eu tenho um estilo bem bonito pra brincar, amar, acariciar e apertar! Tá bom, Felícia, tá bom, Felícia. O passo seguinte seria justamente a versão para carregar para todo e qualquer lugar, né? Depois do sonho do computador pessoal, veio o sonho do computador portátil. Você poderia usar em qualquer lugar que você quisesse para ostentar a sua nerdice para com a sociedade. Ou simplesmente para você dar aquele barroso enquanto programava Basic. No, God! Também. Mas aí você tá interessado em levar o computador para todo lugar também para poder, alguns querem fazer isso para ostentar, né? Como são os riscos, Você tá rindo do quê?
Hipsters. Como são os hipsters, que vão em várias cafeterias daí, um abraço pro pessoal do Starbucks, levando seu notebook, fazendo lá pra aparecer, e aí a graça foi se toda embora. Perdeu a graça de ficar levando o computador. O negócio é levar agora o computador transportável pro Starbucks. O negócio agora é levar um Turbo R pra ligar em 220 volts na tomada dos Firra-Chique. Um abraço, Kim. Também. Também, porque ele não fez isso só nos Firra-Chique. Sim. Mas nos Firra-Chique ele ligou o micro que é 100 volts numa tomada 220 e sim, lambeu a fonte. E se não fosse a intervenção de São Daniel Ravazzi, ele teria perdido a fonte do TR Furou Bio, conseguiu ser consertado. Hoje em dia, historicamente, ele é o único Turbo R GT do mundo bivolt. Bivolt. Mas vamos lá. Muito do que temos nos portáteis daquela época, eu acho até que hoje em dia, baseia-se nos conceitos que foram lançados no projeto Dynabook, lá do Alan Kay. Ele é o marido da Mary Kay? Ou o pai da Mary Kay? Não, né? Espero que não. No ano de 1968. Eu acho que era da Kelly Kay. Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado, fica ligado. Que era um computador pessoal para crianças de todas as idades. Nessas de todas as idades inclui também a gente, né? E por qual computador a gente começa nessa brincadeira aí? Vamos começar pela grade? Pela grade? Pela grade. É. O grid. O grid Compass 1100, né? É a primeira que faz grades redondas. É uma grade que aponta para o norte. Isso. Computador que não é nem em forma de grade e muito menos redondo, quando ele foi criado, teve a ideia do equipamento cuja tela se fecha sobre o teclado. Olha só que interessante. Talvez onde começou a surgir essa ideia. Que foi um desenhista industrial, Bill Morgwhite, ao qual eles chamam de clamshell, ou tampa de privada, e que foi patenteado pela Grid System Corporation. Aliás, Giovanni, você não tinha anos mais tarde uma tampa de privada também chamada de computador? Fala aí. Todo notebook em tese é uma tampa de privada. Não sei porque esses americanos preconceituosos gostam de falar que é clamshell, né? Pra mim aquilo ali é o mesmo conceito da tampa de privada. Sim, mas tem um computador que é especificamente uma tampa de privada. O iBook, ele especificamente, ele ganha o título tampa de privada. Até da cor. Alguns também falavam que ele parecia uma bola do Cora gigante, né? Nossa. Computadores drop. Exatamente. Enfim, foi lançado pelos módicos preços baratinho. Você compra dois de $8.150. Olha, é o preço de um expert no Mercado Livre, sem ter um. Em 1982, depois o Ricardo vai fazer a correção aí, vai falar quanto essa bagaça. Não precisa. Você vai na Wikipedia que tem lá o reajuste. Então beleza. E era basicamente um computador com 8088 e mais 8087, também por $8. Tinha que vir com mais do que isso. 256 de RAM, ok, pra 82 era bastante RAM. Tela de 320 por 240 e 38 carga, espaço de armazenamento não volátil em Bubble RAM. Olha, dá pra botar o Gradius nele. Dá pra rodar Gradius nele. Em 4 cores, né? Vem cá. Ou melhor, em 4 tons de verde. Vem cá, essa memória de bolha, essa memória de bolha para armazenamento dele não volátil, eu lembro de ter ouvido falar. Como é que funciona esse negócio? Eu vi umas fotos, pelas fotos parece um sachê, parece um sabonete que fica na placa. Isso. Pelo tamanho. Eu vi inclusive uma placa de Apple II que tinha essa memória de bolha. E pelo que eu deu pra entender, o Juan, uma vez ele explicou no episódio do Repórter Edson, fala a memória, como funciona. Basicamente ele é um armazenamento meio pseudo-magnético, parece, mas que para funcionar você precisa que ela esquente. Era isso que eu ia falar, que a máquina do Gradius aparece uma contagem chamada Warm-Up, ou seja, aquecimento, e vai, se eu não me engano, 60 segundos ou 80 segundos, enquanto toca uma musiquinha. A Konami fez uma musiquinha para enquanto a máquina esquenta. Sim, essa tecnologia foi usada tanto no Gradius original quanto no TeamView original de arcade. Se chama Bubble System, o nome dessa máquina. Porque usava Bubble Memory. Vou pegar aqui rapidinho o que a Wikipedia fala, porque a gente não é formado em bobologia? Em eletrônica. Pensei que era em bobologia. É aquele peixinho do Procurando Nemo, quando abre o cofrezinho do aquário, ele fica mais bubbles. Memória bolha é um tipo de memória não volátil que usa uma fina película de material magnético para manter pequenas áreas magnetizadas, chamadas de bolhas. Com cada uma das quase armazenando um bit de informação. A memória bolha surgiu como uma tecnologia promissora na década de 1970, mas foi um fracasso comercial devido aos preços dos discos rígidos que caíram rapidamente na década seguinte. Fim da história. Não tinha o seguinte dessa máquina, né? Agora eu entendi a questão da bolha. Então uma coisa curiosa, o gabinete era de magnésio. De leite de magnésio de Philips. Provavelmente a explicação dele custar R$8.150 está em parte dólares. A $8.150, ou seja, 8.150 Obamas.
significa, Isso. em boa parte, de que isso deve-se ao gabinete de magnésio. Fazer um gabinete de magnésio é caro pra danar. Na época era Carter's. É a pergunta que eu faço. Qual é a vantagem do gabinete ser de Magnésio, magnésio? ele é resistente, ele é muito mais leve. Se cair no chão, não quebra ou quebra? Bem, João, é mais leve. João, te dá uma coisa. Você já viu aqueles notebooks da Panasonic, aqueles Toughbook, que é aqueles notebooks que caem no chão, o nego pode dar um tiro no gabinete que ele aguenta, joga água no teclado e tudo? O gabinete de magnésio. Ah, Mesmo assim, ele parece uma maleta do tipo 007, tão grande que é. ainda bem que os da Panasonic não custam $8.000. Nós devem custar 10 mil ou 12 mil dólares. A Dell tem um modelo desse que até no Brasil, se você procurar, mais barato, ficava na faixa dos R$12.000. Eles não anunciam isso no site, por exemplo. Eles só vendem para cliente corporativo, para grandes empresas, coisas assim. Forças Armadas. Se procurar no YouTube, tem pelo menos 2 vídeos do Rafael Riggs, que além de nosso chapa, na época ele era editor da PC World, que ele testando um Toughbook. Então ele solta o Toughbook acima da cabeça, ligado sobre um chão de concreto, e continua ligado, funcionando. E ele pega o Toughbook ligado, rodando uma demonstração, e ele vira uma caneca de água sobre o teclado. Então o público-alvo do grid deve ter sido o mesmo dos Toughbooks. Mas, De certa forma, acaba sendo. Ô João, aqui um exemplo de máquina, de notebook blindado, pra você ver a aparência do bicho. Tem modelos, inclusive, que hoje em dia, antes de falar isso, eu vou voltar rapidinho à pauta, tá? É o seguinte, por conta do preço até, ele foi o principal comprador, acabou sendo o governo dos Estados Unidos e suas agências e companhia. Talvez a mais notória de todas é a NASA. A NASA, ela utilizou os grids até 97, nas missões do ônibus espacial, do Space Hubble. Começou em 85, né, a bordo do Discovery, e foi até quase final da década de 90. Digamos, outro pedaço do governo americano que também usou isso foram as tais das forças especiais, e que eles davam os notebooks pros paraquedistas. Agora eu fico imaginando o que o cara vai fazer, vou jogar paciência enquanto desce no pulo de paraquedas? Provavelmente alguma coisa do tipo. não, eu acho que o grid, não sei qual foi a época que eles deram esse notebook, mas se for, tipo, final da década de 90 pra cá, os deviam controlar. Não, década de 80. Década de 80? Então esquece. Eu ia falar que os grid iam controlar os drones, mas nessa época não tinha. Ou se tinha, a gente não sabe. Aliás, esses notebooks hoje de uso militar e companhia blindada que tá falando aqui, tem modelos, inclusive, que tem uma tela de proteção pra Night Vision, pra você usar com óculos e ninguém vê que você tá usando o notebook. Olha, até que pra época ele era bem bonito, hein? Sim, o visual dele é bacana, hein? ele inaugurou o visual, a cara de notebook, mas ele demorou um pouco pra ser assimilado. Dá pra ostentar com ele, sim. Tá? Ainda mais que o pessoal não vai entender o que é isso, né? Ele teve, digamos, concorrentes que tinham uma especificação muito parecida que foram lançados no ano seguinte, em 83. Um deles tem o nome de Transform, que é o Gavilan SC. Transforma não, na verdade tem nome de personagem de robô em série japonesa. Ah, sim. Ou então tem nome de elfo do Senhor dos Anéis. Também. O Gavilan tinha um 8088, rodava DOS, ao contrário do caso do Grid, que tinha a opção de rodar o DOS, mas rodava vinha com o sistema dele, o Grid OS. Aliás, uma coisa que a gente não falou, o Grid, para usar HD externo e drive disquete, você tem que conectar no barramento próprio que ele tinha, um GPIB, que era o padrão I3E488. Você tinha que ligar do lado de fora. Vocês entenderam bem uma coisa, né? Ele não tinha drive de disquete embutido. Não. Já o Gavilan, ele rodava MS-DOS, ele tinha um processador 8088, uma telinha de LCD de 400 por 64, pesava 4... Widescreen, exatamente, widescreen. Pesava apenas, entre muitas aspas, 4 quilos e custava um pouco menos da metade do preço do Grid, ou seja, $4.000. $1.000 por quilo. E lembrando que o Grid, ele podia rodar MS-DOS, mas ele vinha com o sistema operacional próprio, o Grid OS. Outra máquina concorrente. Aliás, o visual tanto do Gavilan quanto desse computador, que é o Sharp PC5000, ele lembra um pouco o Clamshell, mas ele tá mais na cara do, pra quem é tracker, Tricorders, que literalmente, até como a tela era muito pequenininha, ela literalmente tapava o teclado e só. Parecia uma tampa aí, com umas caixas de cigarro. Sim. Olha, o visual do Sharp PC5000 me remeteu outro episódio nosso, o episódio dos processadores de texto dedicados. Sim, exatamente. Ele é o visual de um Apuro. Aliás, ele deve ser um micro, duas funções do tipo, olha, ele é um notebook, mas se você quiser usar ele só como um Apuro, pode. Tem uma coisa interessante. O Gavilan foi o primeiro laptop a usar o nome de laptop para se chamar. Não era computador portátil. Chamar-se a si mesmo, né? Chamar a si próprio. Aliás, outro detalhe é que o Sharp PC5000 também usava Bubble Memory. Sim, não, tem um detalhe. Ele rodava MS-DOS, ele tinha uma tela um pouquinho maior, 640x80, ainda era widescreen, tinha memória de bolha, pesava apenas 5 quilos, custava, preço
preço da época, mais ou menos 3.500 euros, na Europa. E o mais bizarro, algumas configurações tinham impressora embutida. Ó, o apurou aí. Que nem os MZ. Como eu disse, ele tem muito cara de Alborô. Eles tinham uma cara de máquina portátil, mas eles ainda estavam muito distantes do visual de notebook que a gente passou a conhecer lá pro começo da década de 1990, que era justamente o visual do grid. Isso também talvez tenha uma explicação prática, né? Uma outra coisa que vale a pena citar, que a gente falou no episódio 7 do Osborne. Giovanni, Oi? Sharp PC 5000 fechado fica igualzinho uma impressora. Acho que a Sharp queria fazer uma impressora, mas alguém falou, não, tem que fazer computador. Não, impressora, não, computador. É por isso que eu digo que isso aqui é um apurô metido a besta. Isso aqui. O Osborne 1, tá começando a dizer, ele é contemporâneo do grid. A diferença é que o Osborne 1, ele tinha uma configuração muito mais modesta, só que, assim, isso foi a premissa do projeto, lá do, qual é o nome do carinha? Do Osborne? Adam Osborne. Então, a premissa do projeto dele foi o seguinte, fazer um computador portátil, mas ele tem que ter duas coisas. Coisa número 1, não é pra inventar nada, é tudo de prateleira. Inclusive, quem fez foi o carinha, acho que esse é o nome dele agora, depois eu lembro, fez o desenho. Primeiro, não inventar nada, e segundo, assim, tem que caber no espaço do bagageiro do avião. E, claro, custava a bagatela de $795. Olha, antes vocês estão achando caro, comparado a tudo que a gente falou antes, ele é mais barato de todos. É o mais barato de todos. Quando ele foi lançado, o Osborne, ele estava quase no preço de um setup completo de um computador pronto para uso. Inclusive, ele tinha uma coisa interessante, ele vinha com um montaréu de software. Ele já vinha com WordStar, ele vinha com SuperCalc, ele já vinha com CPM, ele já vinha com Basic. Ou seja, ele tá, A proposta tá mais custo-benefício que a concorrência. Exatamente. A proposta do Osborne era ser uma máquina que o cara já tinha as ferramentas, já tinha tudo pra sentar e usar. Sem ele ter que comprar software. Por que a Osborne se ferrou? O efeito Osborne. Dá uma olhada lá, recomendo que você ouça o episódio número 7. Olha a canalice. Vai ouvir o episódio número 7. Procura aí, efeito Osborne. Mas falando sério, efeito Osborne. Efeito Osborne. Procurem lá. O grid, assim, com todo esse visual bonito dele, carcaça de magnésio na cor preta, super modernoso, ele contracenou com o John Travolta, hein? Olha aí. Sim. E... Não foi isso aí não. Foi no filme Perfeição, de 1985. Pois é, gente, nem só de glória vive computador clássico. Pois é, tem que contracenar com esse tal de John Travolta, né? E filme estranho, que estreou no SBT. Patrícia Abravanel não viu, né? Esse ela não viu porque ela devia ser muito criança na época, não tinha. Nem a Patrícia, nem um dos 5 filhas do patrão. Em 88, a Gage ela foi comprada pela Tandy. Olha, e lá pro começo dos anos 90, como a Tandy vendeu a divisão de ocupação integral dos computadores da Tandy. Na década de 90, a Tandy vendeu para a ST, a divisão de computadores, e alguns tempos depois, a ST foi comprada pela Samsung. Então, ou seja... Vendeu-se a si própria para a Samsung. Esse Chromebook que você acabou de tirar da caixa aí, cara, ele é um parente distante do espiritual do Gage Compass. Seguindo aí... Agora vamos falar talvez da mais famosa, né? Um dos mais famosos, com certeza. Super portátil esse. Que é o Compact Portable. Quando saiu, ele custava $2.995. Não era $3.000, era 3.000 menos 5, pra poder criar aquela expectativa que o cara tá pagando menos. Ou seja, se você pagasse dinheiro, você tinha troco. Esse negócio do dinheiro se passa em $2.000. Pro americano também é pouco dinheiro, né? O Kevin Sabatz, ele comenta quando ele foi com o pai dele, ele foi numa loja de desconto. Tipo assim, ele falou que era uma loja que vendia de tudo. Tipo um atacadão. O pai dele comprou um Atari 800 lá, com drive, não sei o que. Ele lembra até hoje da cara que o pai dele, quando pegou o cheque, escreveu $1,000. Nossa. Aquela cara de o pai dele, não, $1.000 nisso tudo, não. Tô jogando dinheiro fora. E o pai comprou pra ele. O pai dele era professor de matemática, coisa assim. Não, principalmente porque o nome Atari devia ser super ligado com videogame, né? Então, que Atari é esse que custa $1.000? O pai dele já conhecia os Atari, comprou porque queria, mas o preço, assim, ele fala que o pai dele ele sentiu um pesar no coração do pai quando ele escreveu $1.000 no cheque, redondinho. Nossa. Bem, no caso, o Atari Portable custava quase 3 vezes o valor, custava perto de $3.000. Ele era contemporâneo ao Grid Compass, mas ele era mais assemelhado ao Osborne 1, ou seja, ele era bagajável. Ele caberia no bagageiro do avião. Não era coisa de botar no colo, não dava pra chamar de laptop, mas quando ele pesava 13 quilos. É um colo muito forte. Também foi o primeiro clone do PC da IBM, e aí uma réplica da BIOS, lembrar, a gente já feita numa Clean Room, nós falamos um pouco disso no episódio 41, e quem quiser ver sobre esse processo de criação, isso aí, recomendamos o seriado Halt and Catch Fire, que tá por essa altura do campeonato, terminando a sua 3ª temporada. O triunfo dos nerds, ou etc. Sim. Nós falamos disso no episódio 41 e 44, a questão da Clean Room, porque, vocês sabem, resumidamente, a IBM usou peças que estavam disponíveis no mercado, peças de prateleira, o sistema operacional era feito por outra empresa, muita coisa que era própria da IBM era a BIOS, então tiveram que fazer engenharia reversa na BIOS e recriar a BIOS do zero, e a BIOS do Compact Portable era 95% compatível
compatível com a BIOS do IBM PC original. Cá entre nós, que ninguém da IBM nos ouça, né? A IBM, ela copiou, ela e a Microsoft copiaram a ideia do Gary Kindle de criar o conceito de BIOS no computador. E por aí vai. Ele vendeu 53 mil unidades só no primeiro ano. Foi um sucesso comercial. Pensar que era uma máquina custando quase $3.000 num mercado que na época era extremamente pequeno e limitado, 53 mil unidades é uma quantidade considerável. Sim. E permitiu que os engenheiros da TI, né, da Texas Instruments, que foram os fundadores da Compaq, fizessem a fortuna deles, pudessem comprar jatinhos, pudessem comprar suas casas em Aspen e indiretamente mostrar pra TI como ela estava errada com essa coisa de que não queria mais pensar em fazer computador, né? Porque eles apresentaram essa ideia pra TI e a TI falou não. É porque a TI tinha aberto mão do mercado de computadores por TI 99.4A por conta do crash dos videogames e do lá e a confusão toda que o senhor Jack Tramiel, patrono desse podcast, fez. Então, TI tinha virado as costas. Não é pra contar que todo mundo aqui tem uma foto de Jack Tramiel na parede, tá? Oh my god. O César tem duas. Uma na parede e outra na cabeceira. A outra no para-raio do prédio dele. É verdade, para-raio do prédio, boa. Então são 3. Eu ia dizer na carteira, mas aí não dá muito dizer, mas o para-raio é realmente melhor. Quem ouviu episódios passados já vai entender por que o para-raio. Vamos falar de algumas características técnicas do Aliás, hoje a gente tá totalmente referencial, reparou? É verdade. É um podcast hipertexto. Exatamente. Aliás, já que a gente tá referencial, daqui em diante a gente vai ficar prestando atenção pra gente ver se a gente faz bingo de novo. Opa, vambora. Vamos falar de umas características técnicas do dito hoje. O vídeo era um misto do MDA, que era o padrão de vídeo monocromático do IBM PC, com o CGA, que é pseudo-monocromático. Interessante que a marca ficou tão forte, Compaq Portable, e ela foi usada durante um tempo. A Compaq não usou a marca Compaq Portable durante muito tempo, produzido até recentemente, até a Compaq ir para HP, tudo, e acaba virando apenas uma marca, mas continuou. E ele seguia as ideias, o conceito de uma máquina, projeto que saiu dos laboratórios da Xerox, no Park Labs, o qual nós já citamos, da onde surgiu conceitos como interface gráfica, mouse, placa de rede e outros impressores. Placa de, no caso, padrão Ethernet e outros que a gente já falou, saiu de uma máquina do projeto lá, que era o Xerox Note-Taker, que é uma ideia de 1978. Aliás, se vale o comentário, né? Muita coisa que a gente tem hoje como uma coisa comum no computador, foi desenvolvida pela própria Park. E uma coisa séria, assim, por um lado, foi muito bom a Xerox ela criar um laboratório de pesquisa sem a pressão dos pesquisadores em criar um produto comercial. Por um lado foi bom, porque estimulou a criatividade deles. Por um outro lado, o desinteresse que a Xerox tinha do que era feito lá, estimulou os caras a ficarem meio chateados, meio de saco cheio. Pô, isso aqui é legal, vocês não vão fazer. No final das contas, muita gente da Xerox, dentro do parque, demandou para outras empresas. Foram trabalhar na Apple, na Microsoft, né? E outras empresas do Vale do Silício. Foram embora, foram demandando. Outros fundaram a própria empresa, né? Abraço pro Metcalf, né? Lá pro Nescafé. Então, assim, muita coisa surgiu no Park Labs. Pra quem não sabe, Park quer dizer Palo Alto Research Center. Daí foram ideias criadas pros outros. Então, a Compaq, por exemplo, viram a ideia e era aproveitar a ideia. A IBM tinha que dar uma resposta, sentia-se um dever de responder, e ela fez o IBM Portable. Olha que original. Pelo menos ela não botou um número no nome, no lugar, né? Não, ele era 50 alguma coisa. O Portable era só apelido. Mas aí já era tarde, né? Já chegou depois, ficou atrás. E hoje em dia, o IBM Portable aparecer de vez em quando no Mercado Livre, alguém vendendo um caro pra caramba, dizendo único do Mercado Livre, atenção, único. O cara, colecionador. Uma lista de Apple, Facebook, o cara comprou por $25 o IBM Portable. Apareceu um outro dia no Mercado Livre a R$2.000. Olha. Investimento. E assim, mas depois a IBM lançou mais tarde, mas a partir desse momento aqui, foi só ladeira abaixo pra IBM. IBM sempre... Vamos voltar pras máquinas. Foi até pior do que a própria Xerox. Sim. O Bob Kringler, ele fala que a IBM foi a empresa que ela criou o PC, mas ela não conseguiu ganhar dinheiro com o PC. Ela ganhou nos 2 primeiros anos, até surgiram os clones. Depois sim. Mas vamos voltar agora pros micros de 8-bit, que o 8-bit é muito mais legal. Oh, yeah. E aí tem mais um, que é o Tage Radio Shack, o TRS-80 Model 4P. Eu não sabia, eu só conhecia o 4, não sabia isso. Lançado em setembro de 1983, ou seja, por ocasião que vocês estão ouvindo isso, o projeto tem exatos 33 anos e 2 meses. E aliás, tô vendo que o 1982/83 foram os anos dos portáteis. Sim, virou moda. Todo mundo tentou lançar. O Osborne lançou isso. Depois que o Osborne 1 saiu, o montaréu de empresa começou a ter a brilhante mesma ideia. Olha, estamos desenvolvendo a
4 anos isso. Hein, João? Aquela coisa, originalidade é tudo nessa vida, né? É. E aí o TRS-80 Model 4P saiu custando $1.799, ou seja, 1.800 menos 1. 1.800, uma bala de troco, É uma versão portátil e totalmente compatível com o TRS-80 Model 4. só que custando $200 menos. Só que a gente chamava ele de CP500. Mas uma coisa, o CP500 não era o Model 3? É, o Model 4. Na verdade, assim, a Tandy lançou o Model 1, Sim. aí por conta, lançou o Model 1 Level 2, que é com base da Microsoft, ou seria o Model 2, ele nunca saiu e ela pulou pro Model 3. Sim, mas eu me lembro que o CP300 é baseado no Model 1 e o CP500 é baseado no desculpa, CP3, o não? Model 3 é o CP400. Não, peraí, CP500, CP500. CP300. Não, é o seguinte, aqui, que o Model 3 é o CP500, Sim. usando aquela cor, aquele cinza metálico. Sim. Mais precisamente, o nome daquela cor é cinza Mercedes. E o bege? O bege é o Model 4, que é o... a Tandy lançou... Peraí, assim, o deixa eu bege explicar. saiu antes do cinza, cara. Não, depois. Vamos falar de Tandy. A Tandy, ela lançou o Model 3, que é o CP500, padrão, na cor cinza, igual os outros Tandy, até o primeiro cor. Depois, ela lançou o Model 4, que era bege. Depois veio o Model 4P, que também era bege. O primeiro CP500, ele era cinza, depois ele ficou bege. Os últimos que são bege. Não, os últimos são brancos. É, essa cor clara aí. Não, teve bege e teve branco. Nossa, mãe. Tudo errado. O último foi aquele M80. É, aquilo que você tá chamando de branco, eu considero como bege, mano. Entendi, bolhufas. Mas aí, voltando, pesava, olha, apenas 12 quilos, tinha uma telinha de 9 polegadas de tubo CRTzinho, né, monocromático, inicialmente na cor branca, depois eles lançaram a versão na cor verde, 2 drive de 5/4 e teclado destacável. Sim, gente, a ergonomia finalmente chegou na Tandy. É, porque se você quisesse chegar o teclado pra frente, você não tinha que puxar o micro todo, né? É, era a principal crítica do modelo 3, era isso, o teclado era junto. E aí a própria Tandy, sendo a Tandy, ela, para evitar com que ele concorresse diretamente com o Model 4, ele tirou algumas coisas do Model 4P, como por exemplo, porta para ligar drive externo, só deixando os drives que estavam dentro. Mas aí eu vou te perguntar, alguém ia querer ter 4 drives na máquina? Com o HD custando $5.000 na época, sim. E também caparam a porta de cassete. É, Mas... as pessoas que tinham modem ficaram muito tristes nesse processo. Tinha um modem de ligar na porta do cassete. Também arrancou o basic da ROM. Você tinha que dar boot. Mas sim, você sincero, algumas pessoas curtiram essa ideia. Porque elas permitiam que elas pudessem hackear o basic, a imagem do basic que era carregado, e colocar outros comandos, expandir o basic nessa brincadeira. Em compensação dessas capagens que a Tandy ficou, porque parece que na placa o conector de drive ainda estava lá. Esse modelo ele foi talvez o único modelo de TRS-80 que dava boot pela porta serial. E também por uma coisa que era uma placa de rede. A Tandy chegou a fabricar placas padrão ArcNet, que é a Ethernet do mundo bizarro. A Ethernet do mundo bizarro é ótimo. Morou. Ethernet do mundo bizarro. E aí, quando 2 anos depois, na verdade 1 ano e meio depois, eles baixaram o preço, né? E tiraram $500 no preço dele. E em abril do ano seguinte, cortaram o preço pela metade, que ó, é pra acabar, é pra esgotar, vão queimar o estoque. Segundo a Tandy, dizia, a alegação é que não vendeu bem, mas segundo o Eric Maloney, que era o editor da Micro 80, disse, a Tandy nunca se preocupou em promover o equipamento, e ele era um modelo 4P, simplesmente um computador que a Tandy esqueceu o que fez. Ela fingiu que não fez essa máquina e pronto. É aquele negócio que o João falou no começo, estava na moda fazer máquina portátil, eles fizeram um para poder ter um em catálogo, depois que a coisa mudou de figura e esqueceram. Ele tinha uma bolsa também para transporte, pra você carregar os seus 12 quilos para cima e para baixo. Isso é uma bolsa caprichada, hein? Quem gostava desse modelo é a Teresa Welsh, que escreveu lá o Pump in the Prime, a esposa, né, do autor do Lazy Writer. A parte do livro, ela fala que ela gostava muito desse computador, era o computador que ela usava na época da empresa para fazer o newsletter do Lazy Writer, fazer a resposta dos clientes e coisa do gênero. Ela gostava do jeitão compacto dele. Isso era um monstrinho pesado na mesa, mas em comparação com o jeitão monobloco do modelo 4 normal, né? 3. Já era um ganho, né? Era gigante. Agora vamos seguir no timeline, hein? Vamos falar da Apple. Vamos falar daquele que eu acho que pouco eu entendo do assunto. É talvez a máquina mais leve? Não, a máquina mais famosa dessas. Talvez a mais famosa dessas máquinas que eu tô falando. O Apple IIc, né? Tá vendo? Essa não é de 82, 83, já é 84. Sim, lá durante o período da Ego Trip jobiniana, quando a Apple estava fazendo o Macintosh. Chamando Ridley Scott pra dirigir comercial, jogando martelo na televisão dos outros. A marreta de Thor. Jogando Mjolnir, alguma coisa próxima ao Mjolnir na tela dos outros e coisa do tipo, né? Então a Apple também lançou mais um Apple II, que é o Apple IIc, que a gente falou um bocado
sobre ele no episódio 26, que é um episódio que nós fizemos sobre o Apple II, com a presença do Ricardo Banff, participou com a gente. Sim. Foi o primeiro produto da empresa a ser lançado no estilo Branca de Neve. Eu vou pra casa agora eu vou. Paratimpo, eu vou. Não, Branca de Neve errada. Branca de Neve errada, não é essa Branca de Neve não. Que era, assim, esse foi o estilo dos produtos da empresa até a primeira metade da década de 1990. Era a linguagem de design, né, que a Apple tinha desenvolvido, não era? Sim, pelo pessoal da... Não é aquele estúdio? Fog Estúdio, assim. Fog Design, ou algo parecido. Que era aquela coisa daquela cor de cinza, creme meio cinzentado, com riscos, com a posição do logo em certos lugares, os riscos horizontais e para simular que o objeto era maior, essa coisa. Ele foi o primeiro. Tem gente que fala que ele não seguiu totalmente o roteiro do Branca de Neve. Ele tem coisas que não são muito iguais. Não deu pra seguir o roteiro do Branca de Neve porque Faltou veio a anão. bruxa. Faltou a não e a bruxa má chegou com a maçã, né? Por aí. É o Frog Design, você perguntou? Esse É o estúdio Frog Design, dirigido pelo Hartmut Esslinger, usado de 1994 até 1990. Aliás, o Apple II GS também segue essa linha e por aí vai. Macintosh 2, as impressoras. Sim, Macintosh vai 1 vir por aí. não. Veio depois. Macintosh 1 ainda era bege. Aí não era bege. O próprio Apple, o Apple IIc ainda era bege também, não era o cinza claro. Exatamente. O que era o Apple IIc, né? Vamos lá. É um gabinete compacto, uma caixinha, digamos, um pouco maior que um A4, mais por quadradinho, que tinha dentro dele um computador compatível com o Apple IIe, com um processador 6502, já padrão 6502, 128K de RAM, que era um universo para a época, o drive de disquete 5/4, duas portas seriais para modem e para impressora, e claro, uma alça para carregar. Também vinha com Apple Word, né? Aquelas coisas com todo o pacote de software que você precisava para viver feliz e contente. Os slots de expansão eles foram removidos nessa brincadeira. Ele tem uma coisa, né? Ele não tem um slot, uma coisa que dá pra fazer uma expansãozinha Ele nele. tem uma porta onde você pode... Interno. interna, embaixo do teclado, onde você pode... Não um slot, né? Onde você pode espetar algumas coisas específicas. Tipo, em alguns casos, a expansão de RAM e em alguns outros casos, que é, no caso, o João tinha um desse, o Juan também tem agora, a placa de CPM dos 80. Isso. E a fonte de alimentação que foi colocado do lado de fora, né? Então Sim, o assim, tijolinho. aquele tijolinho do lado de fora. Que, assim, os notebooks atuais, se eu não estiver usando ele na bateria, também tem seus tijolinhos do lado de fora, mas é um tijolinho. Esse é um tijolão. Esse é um tijolão, meu. As pessoas não gostavam muito. Mas ele tinha uma bolsa para transporte. O teu Apple II tinha bolsa, né, João? Tinha. A bolsa, inclusive, agora tá com o Juan. Olha... É uma máquina simpática, então é uma unidade de bateria. Essa eu não sabia. Eu cheguei a ver alguma foto que eu não consegui achar para esse episódio. Cheguei a ver uma vez, uma época, era uma bolsa, dos moldes da bolsa que o João tinha, que lá tinha também um compartimento para guardar o sistema de bateria externa do Apple IIc. Eu não achei essa foto, infelizmente. Acoplado com a tela de LCD, permitia que você pudesse trabalhar em qualquer lugar do planeta. Ou até fora dele. Não, fora dele eu não sei, mas o pessoal usava no 2010 usaram a praia. Na praia. Fizeram isso praia. na praia, tá? Pra ficar bem amarelado pra precisar de retrobrite. Aliás, momento WTF. Ei, João, me explica essa ideia do pessoal do Viagem ao Mundo do Sonho. Eu quero saber. Viagem ao Mundo dos Sonhos ou 2010? Que ambos não usam a alimentação aparente. Não, mas o 2010 pelo menos é um LCD. No Viagem ao Mundo dos Sonhos, os caras conseguem ligar aquilo com uma TV de tubo no nada. É alienígena. Tecnologia alienígena. Foram os aliens? Vamos lá. Mas piada de lado, né? Eu achei uma foto bem simpática. Inclusive tem uma bolsa de transporte aí, de um Apple IIc portátil, no sentido bíblico da palavra. Detalhe, eu tô olhando legal a tela, uma tela pequenininha, mas ela fecha sobre o teclado. Tudo bem que vai. Esse tijolo do lado aqui, a fonte. É, uma bateria. Jesus amado, que isso? Deve ser de moto essa bateria. Não sei, tem cara de ser meio original, porque olha o conector. Ou o cara adaptou muito bem feito, né? Sim, mas já parece uma bateria de no break, cara. Ah, deve ser uma bateria do break, caramba. É um monstro, gente. Vocês terem uma ideia, assim, vai do fim do teclado até o final do gabinete. E de largura, você bota aí uma mão fechada, talvez. Um pouco mais. Tem aí o link da foto, você pode botar pro pessoal se divertir ou querer ter, né, de repente, mais que... Agora, uma coisa, eu gosto de uma apresentação que eu vi, um vídeo que vocês devem ter visto. Apareceu na última Kansas Fest. Os caras pegaram um Apple IIc e adaptaram um monitor LCD pequenininho no corpo dele. Aí o cara liga, ele aperta, a telinha levanta, ele tá com bateria interna, ele dá boot ali. O vídeo tem
30 segundos. Eu fiquei doido e confesso, naquele momento eu pensei em eu virar o Ben Hack e fazer isso com o MSX. Mas felizmente passou depois de alguns minutos. É a Queen Dunk, ela que fez aquilo. É um 2C Plus, inclusive, se não falar a memória. Ficou sensacional, cara. Ficou sensacional, cara. Muito legal. Em 86, a VTech, a chinesa VTech, ela resolveu lançar clones do 2C. Pô, isso é legal, né? Vamos fazer também, tá? Isso vende. Nós também falamos desses caras. No episódio 26. Tá? E falamos no episódio... Só uma coisa, Giovanni. Falamos também no episódio número 37, que foi o Ataque dos Clones. Ah, sim, é mesmo. Falamos o Laser 128, ele saiu em 86, o 128EX em 87 e o 128EX/2 em 88. Só pra situar na linha do tempo. O que eles eram? Eles eram basicamente um Apple II também, só que um pouquinho maior que o 2C. Eles incluíram porta paralela, porque a impressora paralela é muito mais fácil e mais barata de encontrar que a impressora serial. Com certeza. Um slot, a série Laser tinha um slot lateral, facilitava você colocar qualquer placa de Apple II que você quisesse. Inclusive eles tinham, entre aspas, expansor de slots. Ele te dava 2 slots, pra você que mapeava como 5 e 7. Que é os slots de você ligar expansões do geral, né? Teclado com dimensão de um teclado convencional, né? Teclas normais, não teclas compactas, que é uma coisa que acho que até hoje os notebooks, os computadores portáteis não conseguiram ainda atrair algumas pessoas por conta disso, né? Por conta do teclado. A grande dificuldade no notebook atual é você ter um notebook com teclado que não seja tão espremido, porque, convenhamos, quem tem mão pequena já é incômodo. Agora, quem tem mão grande, como eu, por exemplo, é um inferno. Você mira pra apertar a tecla R e você aperta o Y, daí pra baixo. E o principal, né? Esse cara também tinha conjunto de teclas numéricas. Tinha um bloco numérico também? Um bloco numérico. Ele sim, ele não tinha uma ROM pirata, já os outros Apple II clones. Eles fizeram engenharia reversa na ROM do Apple. E incrível, né? A Microsoft foi super parça pros caras e fez um Basic pra máquina. Aham, Cláudia, senta lá. Oh, que legal. Legal, né? Bacana por parte da Microsoft. Pois é, essa máquina, curiosidade que a Apple ela se opôs quanto deu elas fossem importadas para os Estados Unidos. Mas que no final das contas a VTech ela acabou comprando uma cadeia da Central Point para conseguir vender as máquinas no Brasil e Estados Unidos. Caraca. Aí vem o preço. A gente falou o preço do Apple IIc Plus? É capaz de se duvidar a Microsoft ter entrado na sociedade. A Microsoft era sócia da Osborne. Mas lembrar que é interessante assim, você falou disso dela, me lembrou a questão da briga no Brasil, Apple versus Unitron contra do Mac, né? Também. Aqui, ó, rapidinho. O Apple IIc, ele saiu em 84, sendo vendido a $1.295. Bem preço Apple, né? Acima de 1.200. Preço Apple. 1.200 é o preço do Apple, inclusive é mais ou menos o preço do Apple II quando ele saiu em 77. Ou seja, não ficou mais barato. Aí a curiosidade, em 86, 2 anos depois, a VTech ela veio um preço lá embaixo, $395. Chupa. Aí o 128EX, que já tinha clock de 3,6 MHz, ele é de 87, se for a memória. Caramba! Eles venderam a $549. E o EX2? O EX2 que tinha drive de 3,5, tinha clock a 3.6, tinha MIDI. Primeiro no bingo, marca aí. César, marca aí no bingo, vai lá. Temos Opa! MIDI já está marcado no bingo. A $499. $499 e tinha MIDI. Nossa. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. 28 é um Apple IIc. Melhor do que o Apple IIc. Apple IIc Plus. Antes do Apple IIc Plus, com tudo que o Apple IIc Plus tinha e mais MIDI por $499. Tá explicado por que a Apple taça. E esse monitor, essa máquina, ela tinha uma coisa a mais. Elas tinham uma saída para monitor CGA. Tinha um RGB digital, né? Você poderia comprar um monitor CGA e ligar, coisa que os Apple IIc não tinham. Só podia ligar no monitor mono ou numa TV. Você está querendo me dizer que o clone é melhor que o original? Sim. Nós falamos disso no episódio que chamamos de Ataque dos Clones, lembra? E anos depois, assim, acho que tá vendo na mesma época do 128, do 128EX, ou pouquinho depois, a VTech ela aproveitou essa mesma carcaça para lançar, aí não tem nada a ver com o Apple II, tá? Lançar o Laser Compact XT. Que era um XT, né? Só que não era uma carcaça. Sim. Tem um vídeo aí, quem quiser se divertir, eu deixei um vídeo especial bem curtinho, que o cara tá mostrando um que tá praticamente novo. Tá bonitaço, eu tô vendo o vídeo agora. Nossa, tá bonitaço, meu. Inclusive com uma trapdoor embaixo. Outra lentinha, pra você trocar a ROM. Falei, amor, lembro da época da pesquisa pro episódio do Apple II, diz a lenda que as pessoas conseguiam, gravavam a ROM do Apple Soft Basic e colocavam aí. Trocavam o Basic da Microsoft que vinha padrão. E aí, falando disso, e no Brasil? Vamos aproveitar porque a gente tá falando do Apple IIc pra falar do Laser 2C. Vou falar uma coisa pra você, hein? Rapidamente, antes de a gente começar, até que essa VTech fazer o clone bonito, hein? Fazer bem acabado. Tá explicado. Então, vamos falar do clone do clone? É o clone do clone do clone. Vamos lá lembrar, né? Nós falamos dois computadores diferentes, o Laser e o Apple IIc. A Milmar, por volta de 85, ela me lança, 85, 86, ela me lança essa coisa bizarra aí no mercado nacional. Fisicamente, ele era bem
parecido com o Apple IIc. Era o Laser 2C. Só que ele era um Apple II Plus com 64K de RAM, uma placa customizada para ter uma Disk 2 e caber num gabinete que era a cópia do gabinete do 2C. Só que não tinha drive embutido, ou seja, não era exatamente uma máquina portátil. Mas tinha alça. Só era um Apple pequenininho. Era E tem outro, aproveitando que que tá falando de Apple, teve uma outra máquina compacta, talvez eu considero, talvez, dos Apple II, clone de Apple II mais bonito que existe, que é o TK3002E Compact, por conta do tamanho dele, que ele também tinha controlador embutido, mas infelizmente ele não tinha também um drive embutido. Peraí, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpe aí ter aparecido sem avisar, mas o que leva uma empresa a lançar um computador com uma controladora e não um drive embutido? Fudebagem. Tudo bem que na O época preço dos drives era quase proibitivo nas coisas. Não, eu imagino, por exemplo, acho que é de 87 Compact, né? O 2E Compact, ele é do finalzinho da época da microdigital fazendo Apple II. Eles lançaram o TK3000, depois um tempo o TK3000 2E de 85. 6, eu acho. 56. Então 87. Faz sentido que 87 ainda era caro encontrar drives 3,5. Eu acho que ninguém embutir. Assim, você não ia conseguir embutir nenhum drive Slim de 5,4 pelo tamanho. E o peso. E o drive 3,5 no Brasil ainda era muito caro. Se eu não estou errado, os Leopard, né, que foram, acho que 88 chegaram os Leopard. Acho que eram face simples. Eu acho que era 87. Acho. Que foram, basicamente, podemos dizer que foram os primeiros drive 3,5 chegando no mercado brasileiro. Então, é uma loucura, Tipo, você lança um micro com um controlador e sem o drive embutido. Mas, eu imagino que para um micro deve ter começado a ser pensado em 85, 86, assim, mais ou menos 12 a 18 meses entre você começar a pensar o micro e você botar na rua, realmente não tinha como, porque você não tinha drive 3,5 no mercado brasileiro. E eu imagino que a microdigital, na época, não estava tão disposta a importar. E ia encarecer bastante. Eu acho, inclusive, que o TK3002E Compact, ele foi feito para justamente competir com os MSX. Mas eu acho que não competia exatamente. O TK3002E Compact não competia tanto porque ele pegava uma categoria acima, né? Ele pegava micro profissional. Aquela coisa do universo do mercado, dizer que o Apple II era um micro que se usava em empresa, competir com o XT, que estava entrando. O TK3000 Compact, o lance dele, ele é assim, pra gente que já queria ter um segundo Apple II, né? Uma máquina mais em conta, mais barata. Você só precisava comprar um drive, e o drive do Apple II ele não tem fonte de alimentação, a alimentação é feita pela máquina, só precisava comprar o drive para conectar na máquina. Já tinha interface. Então um segundo já era uma dificuldade para ter um primeiro? Ele foi voltado pra empresa, né? Ou para quem quisesse comprar para botar dentro de casa. Eu vou falar frases que se usava muito naquela época. Vai. Profissionais liberais. Verdade. Inclusive era a propaganda que tinha nas costas dos microsistemas. Gestão liberal. Era o médico, era o contador, era o advogado. Era a famosa propaganda do sujeito mexendo com os disquetes espalhados na mesa, o cara programando com uma caneca de café e o cara escrevendo lá, fazendo com um monitor no TK3000 2E. Isso aí. Vamos ser sinceros, o Compact também não foi lá muito bem anunciado. Não, o Compact, até se for você procurar a imagem dele, não é muito fácil de achar, até hoje. Eu procurei na Poco, TK3000 2E Compact na busca do Google, tive que dar uma olhadinha calma, porque só aparecia clone de Apple II que não era ele. E assim, imagino que alguém tem, se alguém tiver, ótimo. Se alguém tiver, por favor, se manifeste nos comentários. Mas eu não lembro de ninguém que tenha um Compact entre os colecionadores, sim, que a gente consegue e lembra de cabeça. Se alguém tiver, se alguém conhecer alguém tem, por favor, dê-se à vontade para se manifestar nos comentários, postar foto, essa coisa toda. Hein, César, o Ritio, ele tem um. Ele tem no MX Project, ele tem um artigo que ele fez de recuperação da máquina. Retrobrite, botar os pezinhos, esse tipo de coisa. É aquela coisa, eu acho que a microdigital queria era desovar os teclados extra que ela devia ter e tinha as caixinhas do TK2000 ainda sobrando na casa deles. Vamos então pro próximo? Vamos falar de máquina. Essa tinha drive 3,5 embutido. Tem alça. Mala e tem alça. E são 3, e isso é uma motivação pra gente gravar esse episódio, né? Como falar no início. Ei, peraí, para, coisa importantíssima que a gente esqueceu. Bingo! Bingo? Onde? Falamos dos pizzaiolos. Sim. Microdigital. Verdade. César, marca no bingo aí. Tá marcado o bingo. Vamos lá, só pra... Até agora a gente já tem pizzaiolo, MIDI, design italiano até agora não foi. Até agora não chegou o design italiano. Passou perto. Peraí, a gente falou do CP500, serve? Não, passou perto. Não chegou ainda, mas vai chegar. Porque antes não tinha design italiano. Mas vai chegar. É verdade. Mas vai chegar. 1541? 1541. Talvez. Isso vai ser difícil. Cara, esse a gente vai ter que forçar a barra. Você tá falando forçar a barra, o recreio e o pontal, né? Eu tô no oeste inteiro logo de uma vez. Força Guaratiba, Santa Cruz, Bangu, Campo Grande. Força logo tudo de uma vez. Ainda vai dar uma leve dobradinha na Ilha da Madeira. Também.
Enfim. Mas vamos lá, vamos falar do SVI 738, conhecido pela alcunha de Express. O 738, esse SpectraVideo, assim, o curioso que as máquinas SpectraVideo, que era uma empresa anglo-chinesa, né, porque ela era uma empresa de Hong Kong, o SV328 foi a base para construir a ideia do MSX. Mas mesmo Não, só uma informação. A SpectraVideo é uma empresa anglo-sino-americana, porque eles foram fundados nos Estados Unidos. É um pouco pior do que eu pensava, bem lembrado. Kentucky Fried Chicken com peixe. Aí, né? Quase isso aí. Assim, essa empresa esquizofrênica, né, que não sabe de onde vem, que vendia muita coisa naquela ilha que não sabe pra onde vai. Pois é, né? Qual delas? Tem a antiga e a nova. Hong Kong? Não, Inglaterra mesmo. Ah, tá. A SpectraVideo fez o SV328, qual foi a base para desenvolvimento do MSX. Ela depois fez o SVI 638 e o 738, que esse a gente vai falar. Uma coisa que eu acho curiosa, o logo de MSX que vem na máquina é azul claro. Todo mundo usava o vermelho e usava preto o logo de fundo. Ele botava azul claro. Não, o meu tá sem. O meu tem meu também. O meu só tinha uma marca que aqui ia vir o logo de MSX. Aí quando eu lavei ele, aí só ficou buraco. Não, assim, o meu eu não lavei desde que eu comprei do Mika, mas acho que continua lá o símbolo. Eu vou dar uma olhada. O teu é uma exceção. É. Então, assim, dadas as similaridades que a gente podia ver, se você olhar o gabinete dele, olhar todo o projeto, tudo leva a crer que ele era uma resposta da SpectraVideo para a Apple, quando a Apple fez o Apple IIc. E talvez ele tenha sido inspiração para a VTech fazer os lasers 128. Tenha pego a mesma ideia, precisou desenvolver, entendeu? Fazendo flango portátil. Fazer flango portátil também. Flango pra viagem. Ele é um MSX1 com 64K de RAM, vem com drive de 3,5 embutido, drive é fácil e simples. Pra tu ver, eu descobri agora, lendo a pauta, que ele é fácil e simples, porque eu nunca usei o drive do meu. Somos dois. 80 colunas. Na verdade é o seguinte, se você quiser usar um face duplo, você tem que trocar a ROM. Sim. Mas o meu foi, Philips. é porque o meu foi transformado para MSX2, talvez isso tenha sido medido, mas o drive é uma das coisas que eles fazem é você substituir a disk ROM também. O meu não sei se o drive foi trocado, não testei, mas o meu como foi transformado em MSX2, porque transformar ele não é tão difícil. Pra ele ter 80 colunas, ele vem com um VDP de MSX2, ele vem com 9938 na placa. Então, no caso, ele tem também uma porta serial na traseira, tem um conector para drive externo e tem o seu próprio CPM. Vem os disquetes, eu tenho os juntos. E o principal, ele tem teclas cursoras medonhas. Não. Isso ia falar depois. Não, já vamos pela já agora. Não é? Vou contar a experiência que eu fiz em Jaú uma vez. Levei o meu pra Jaú, cheguei e falei de cursores, eu deixei o teclado dele é duro, né? Eu gosto muito desse micro, eu tenho um maior carinho por ele, mas o teclado é duro. Aí eu cheguei e pedi o Kim, conhecido da comunidade MSX, o coreano, botei e carreguei Nemesis pra ele jogar, não lembro. Joga aí, Kim, né? O Kim não aguentou 30 segundos, falou, não dá, teclado não dá, muito duro, muito ruim, não dá. Aí foi embora. Porque não é só duro, as direcionais são estranhos. E isso talvez seja o pior. E se fosse duro, mas o layout direcional fosse algo fácil, algo familiar, tudo bem. Mas o teclado é duro e o layout das direcionais é muito esquisito. É uma direcional de Hotbit gerada 90 graus. É muito esquisito pra tentar usar. Só que nesses 90 graus é uma diferença brutal entre... Muda completamente. Tipo, entre o Hotbit você consegue jogar até bem e o Express você não consegue jogar. Tudo bem, você pode dizer, também o teclado é duro, o teclado é extremamente duro, também está nisso. E os mais chatos vão dizer que, tipo, a gente pode estar reclamando do teclado quando na verdade direcional não é nem tanto problema, enfim. Mas é uma porcaria pra jogar, não joguem Nemesis no Express, não joguem Space Mumble no Express, não joguem... Até joguem, mas joguem com controle. Não, aquele joguinho de Spectrum não dá pra jogar, porque você pode configurar o teclado. Não jogue também joguinho de Spectrum no MSX, que são todos mal portados. Mas aí é outro motivo, é verdade. Vamos voltar nas considerações do rádio. O Ricardo falou que ele era quase um MSX2, né? Porque tinha um T8. Transformar ele em MSX2 não é difícil. Assim, o meu foi transformado. Você troca a VRAM e a ROM, né? Troca a VRAM, ROM. O meu, no caso, ele tem. Cortaram o gabinete no lado, puxaram um RGB, experimentei. Meu Deus. E meteram um relógio, meteram um RTC nele, entendeu? Legal. Além de passar para MSX2, entendeu? Ele ainda tá com drive, tem aquele vão debaixo do drive, que eu imagino que tem a placa, mas tem um vão ali embaixo. É possível que alguém tenha a ideia de querer meter ali uma bateria, um circuito de conversão e botar uma bateriazinha ali para carregar. Na verdade, embaixo do drive tem uma marcação na placa, fora um circuito só faltando, escrito battery, como se ele tivesse ali uma bateria recarregável, daquelas que explodem e destroem o computador. E que talvez a SpectraVideo não tenha no final colocado isso. Um abraço pra Samsung e o Galaxy Note 7, né?
Também. Que explode também. Por conta dele ser dessa forma, ele só tem um slot de expansão. Se soubesse alguma coisa de eletrônica, eu ia fazer uma doideira, cortar ali o gabinete lateralmente, arrancar o drive e puxar da placa e botar um segundo slot na lateral no lugar do drive. Pra quê, cara? Pra que você vai destruir o seu gabinete? Coloca 4 slots lá, faz console de slot logo. Eu não quero usar drive, tá aquele negócio, aquele corpo morto ali, eu não quero usar emulador de drive, eu descobri que eu não gosto de drive disquete, eu adoro usar. Ué, usa na IDE Maper, se ela vir. Tudo bem, eu uso uma IDE Maper, é o que eu uso. Aí eu não consigo botar uma Mega RAM, ou eu não consigo botar um SCC. Mega RAM pra quê com Maper? Como é que eu vou carregar um jogo, cabra? Ué, o SCC pra cartão? Aí eu não tenho, você continua não entendendo. Se eu usar o SD Maper, se eu usar SD Maper nele, ou eu só tenho a Maper, ou eu só tenho a Mega RAM. Se eu tenho só a Mega RAM, então não funciona, aquilo ali já é um slot expandido. Não sabia disso. Mas a SD Maper, tanto a IDE Maper é isso, na prática ele é um expansor de slot. Entende? Que vai por mim, esse negócio de funilaria em gabinete de plástico nunca dá certo. Eu nem falando você tirar o drive, o problema é você cortar a carcaça. Não, mas se você tirar o drive, tem espaço de sobra pra botar um cartucho MSX ali. Eu podia botar até o cartucho interno, cara. Podia até botar alguma coisa que ficasse embutida ali dentro, de forma que eu só puxasse o SD aí pelo lado de fora. Mas seria alguma coisa a se pensar pra frente. Sim, mas eu faço uma coisa, não corte a carcaça. Tá, mas isso aqui não é um podcast de case mod. Ó, mais um, marca no bingo. Isso não é um podcast de alguma coisa, César. Não fui eu que falei isso, inclusive. Pois é. Olha aí. Marca no bingo. Alguns chamam o Spectra Video de MSX 1.5, porque na MSX Micro número 2, tá lá. Eu fui conferir na revista MSX Micro brasileira número 2, e eles também rotularam o Toshiba HX22 como esse MSX 1.5, mas também não era um micro portátil. Esse, no caso, o HX22 não era. O Spectra Video era. Aí tem uma bolsa de transporte. Aliás, é muito prático para evento, porque ele já tá pronto. Inconveniente da fonte dele, que era 220, mas um abraço ao Pac-Man, né? O Alexandre Pereira de São Paulo, fiz uma fonte 110 para ele. Então, tá de boa, funciona. É um micro. Nesse aspecto, ele é ótimo para evento. Você passou, pega, puxa pela alça, pendura o nome e vai embora. Só falta LCD. Só falta LSD. Você vai vir com 1 milhão de cores. Screen 2 com alguns milhões de cores e formas, bem lembrado. Tiveram alguns outros MSX que eram tanto quanto portáteis, mas pequenos. A gente falou até cair na vala comum do micro compacto. Não tinha muito uso, né? O melhor representante dessa categoria é o Philips NMS 801, né? O MSX que não tem slot, né? Sim. Usado pra criança. Uma pergunta. E o Frailbrook? Cada tem um Frail. Cara, ou não entra? O Frail não entra. O Frail é mais comprido que o meu teclado. E olha que o meu teclado é um Model M. Ele é grandão, o Frail, assim. Ele só tem um slot. O foco dele é mais para uso em escola, essas coisas. O foco dele, o uso dele é mais educacional, que era a proposta do Frail Brook 100. No caso, a gente falou desses que seriam micros compactos, o MSX da Casio, que tem um tecladinho horroroso. O Hitachi MBH1, que tem uma fonte de alimentação grande pra caramba, com uma alça de transporte. É isso aí, você vai lembrar também. Esse micro é uma coisa completamente maluca, porque a propaganda que a Hitachi fazia na época, eu lembro de ver numa revista, na MSX Magazine, da menininha com o uniforme escolar carregando o Hitachi com a alça, né? Só que ele parecia pequeno. Só que quando você vai analisar friamente, fato, se toca que aquela máquina que ela tá segurando é uma coisa completamente inútil. Porque não tem a fonte. Não tem fonte. Porque a fonte de alimentação dele é atrás. Eu tive tenho agora um H3. A fonte de alimentação, ela é presa atrás, uma fonte cinza. É aquilo tudo ali de trás, é a fonte de alimentação dele, que deve ter tipo 1/3 do tamanho do gabinete, na mesma largura, mas talvez 1/3 do comprimento. A fonte é grande e você tem que necessariamente tirar a fonte, desconectar a fonte do gabinete para tirar o cabinho, que é um mini DIN, para você ligar para alimentar o micro. Por que você tem que tirar a fonte? Você tem que soltar ela para você ter acesso aos conectores. Conector de áudio e vídeo, alguns outros ali. Lateralmente ele tem cassete e tem RF, se eu não me engano. Mas você tem que desconectar. E com aquela alça, é uma proposta de usar para escola, tudo doméstico, mas ele é muito grande. É um micro meio grandalhão. Entre eles aí eu também lembraria do Canon V8, que é um micro que eu tenho maior simpatia. Ele é do tamanho dos Cássio, mas o teclado é bom. O teclado do Cássio, quem já usou sabe o que eu tô dizendo. Perdão a palavra, é uma bosta. Não, peraí, não é uma bosta. É uma bosta muito da mão cheirosa. Merda! Isso mesmo. Tá bom. Vamos voltar a falar de computadores compactos, então? Portáteis e companhia? Vamos. Retrocomputaria, dedicação total a você. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.